Sejam bem-vindos, meus irmãos, novamente nesse nosso encontro com o nosso Evangelho. Que possamos todos acerenar nossos corações, buscando em nosso interior a paz necessária, para que possamos nos sintonizar com os emissários do alto, com os nossos benfeitores espirituais. Pedimos a permissão do nosso Mestre amado Jesus para iniciarmos o nosso Evangelho, que terá como tema o homem velho e a reforma íntima. Vamos começar o nosso Evangelho de hoje com a leitura de uma mensagem do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz. Apliquemo-nos e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam os infrutuosos. Paulo, Tito 3,14. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentar-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos no trabalho de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos de atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para com os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em gloriosos porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfaz sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas igualmente revelam grande número de demonstração dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão que é sempre melhor fazer para ensinar, depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Mestre amado Jesus, no nosso Evangelho de hoje, estamos novamente abordando o tema na reforma íntima. Pedimos que ore por todos os membros administradores dos grupos Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias Portugal, Caminho da Espiritualidade do Face, página Osmar Pires, para os grupos de WhatsApp Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, para os grupos de estudo, de tratamento espiritual, para dezenas de outros grupos de WhatsApp, por todos os membros desses grupos, para todos que têm acesso ao canal do YouTube Reflexões Diárias, para todos os nomes que são colocados em orações, os nomes que são postados nos grupos, os que são anotados, os que não são anotados, para qualquer um que de qualquer forma ou qualquer meio tenha acesso a esse Evangelho através das redes sociais, ou aqueles que seus entes queridos pensem que eleve seus pensamentos, que todos possam ser envolvidos no seu amor, Mestre amado, e que possa ser atendido nas suas necessidades conforme o merecimento de cada um, e que essa luz do seu conhecimento possa agir sobre essas mentes, para que possamos levar de alguma forma um conhecimento que de alguma forma, de alguma maneira possa ser assimilado, e que nós possamos colocar em prática na nossa convivência com os outros seres humanos e, acima de tudo, com a nossa convivência com nós mesmos.
Então hoje vamos falar sobre a reforma íntima e o homem velho. O Espiritismo nos chama a mudar, através da prática da reforma íntima para combatermos os homens velhos. Antigamente, as religiões nos chamavam a mudança através do temor a Deus, né? Quem não temesse a Deus não seria aceito no reino dos céus, né? Só aqueles que fossem tementes, até as palavras, né? Aquele é temente a Deus, ou seja, nós não buscávamos a mudança por amar Deus ou por amar ao próximo ou por amar nós mesmos, buscávamos a mudança pelo medo daquele Deus vingativo, né? Que existia esta figura antes. Na época de Moisés, quando se falava na lei do dente por dente, de olho por olho, dente por dente, né? E nós tínhamos muito medo das mãos de Deus, que podiam chegar a qualquer um. Aquele Deus punitivo. Então, de alguma forma, nós buscávamos Deus não porque houvesse uma transformação nossa, mas sim pelo medo da punição que poderia advir de Deus. Com a chegada de Jesus, nós buscamos já de outra forma, pelo amor ao Cristo, porque Ele trouxe exemplos, Ele mostrou como fazer quando todos esperavam um guerreiro, um lutador que combatesse as desigualdades, que desse ao povo de Israel o poder da dominação do mundo, Ele chegou com o amor. E o amor desmontou tudo. Mas nós que vínhamos de o temor a Deus, da lei de justiça de olho por olho, dente por dente, por mais que esforçasse para amar ao próximo, foi uma tarefa difícil, está sendo uma tarefa difícil, né? Não conseguimos sair da justiça e do temor a Deus para o amor sem que houvesse um intercâmbio, né? Aí veio a doutrina espírita, que veio mudar trazer uma nova compreensão, né? Não veio mudar, trazer uma nova compreensão, fazer esse elo entre o temor a Deus e o amor a Cristo, para que possamos buscar esta elevação, né? Aí, para que possamos então chegar, identificar com essa proposta de Jesus, nós viemos necessitados de mudança. E nesse ponto de vista, o Espiritismo nos dá a oportunidade de corrigir erros, com ferramentas que vieram nos mostrar, não que ele nos dá, né? Ele trouxe ferramentas para nos mostrarmos essa oportunidade. Mas por que eu tenho que ser assim? Por que eu não posso querer aquela justiça de Deus, aquela justiça de punição ou o amor? O que benefício isso me traz? Qual é a verdade em tudo isso? E o Espiritismo, ele trouxe para nós algumas ferramentas, veio nos mostrar coisas que já existiam, mas que não eram bem exploradas. Veio falar sobre a reencarnação, um dos pontos. E hoje nós sabemos que a reencarnação é uma sequência de vida em que viemos sempre com a finalidade de repararmos nossos erros, de aprendermos coisas novas e de servir ao próximo. Porque eu sei que tudo que eu faço vai me acompanhar para sempre. Cada erro que eu pratico, eu terei consequências no futuro. Cada bem que eu faço, eu terei consequências no futuro. O bem é eterno,
O mal é transitório, porque cada vez que eu me transformo em uma pessoa melhor, eu supero o mal e vou me transformando em um bem. E o mal tem fim, o bem não tem fim. Porque o bem já é a aquisição de todos os valores e o mal é a perca do egoísmo que existe dentro de cada um. E com a aquisição do bem, o mal há de desaparecer, pois jamais o mal supera o bem. Então, com esse despertar das reencarnações, que vem corrigindo erros que nós trazemos, às vezes nós demoramos várias reencarnações para corrigir um único erro. Às vezes nós temos um ente querido que bebe demais, ou é viciado em drogas, ou é violento demais, egoísta demais, rouba, viciado em sexo, seja qual for o excesso, né? Digamos assim, isso não é dessa vida, isso já é uma agregação de vidas passadas. Ele vem combatendo e irá combater isso durante, dependendo da força que ele envidar de esforços para combater esse egoísmo, essa luta contra ele, várias encarnações. Até que que ele vai conseguindo vencer, até que ele supera. E uma vez superada conscientemente, ela não volta mais. Essa é a vantagem do bem e do amor, que uma vez que nós superamos definitivamente uma situação, ela não volta. Se está voltando é porque ainda está guardada dentro de nós. E aí nós vamos nos despertando através das várias reencarnações, combatendo esse comportamento egoísta, ambicioso, prepotente, né? A gente passa com muita dificuldade de soberba, de ficar, de não aprender a lição. Às vezes nós estamos hoje tão conscientes de erros que nós estamos cometendo, mas nós não conseguimos combater em nossos corações, em nosso corpo mental, na nossa existência isso. Ficamos, quantas vezes acordamos de manhã já destilando veneno, julgando, condenando as pessoas, sem nem ter tempo de agradecer a Deus. Acordamos, em vez de fazer nossa oração do Pai Nosso, a primeira vontade nossa é que o nosso pensamento já destila veneno. Vamos deitar antes de agradecer a Deus por mais uma noite, entre que nós possamos nos sintonizar com as energias boas do universo, com os nossos mentores. Não, já vamos criticar as pessoas pelo que fizeram durante o dia. Mas, gente, nós precisamos de mudar. Isso não é mais possível. Será que está certo? Será que só nós somos o certo e todo mundo que está à nossa volta são os errados? E se nós somos o certo, por que nós criticamos tanto eles? Por que nós não compreendemos eles? Essa é a nossa finalidade, entender os outros, não é ser conivente com os outros, é respeitar a opinião de outros. Então, a razão das nossas existências é a transformação moral. Isso é o sentido que nós estamos aqui. É sempre buscar sermos melhores do que ontem, através dessa transformação. E Deus utiliza da encarnação para aplicar em nós os corretivos necessários. Tudo que vem até nós é porque é necessário para nos ensinar alguma coisa. Nada que chega até nós se perde ou é desnecessário. Muitas vezes somos rebeldes, não aceitamos aquilo que chega até nós, nos revoltamos, né? E começamos a reincidir em erros tão simples como agressões diárias às pessoas, sem nem aprofundarmos na história daquela pessoa. É simplesmente porque aquela pessoa está em desacordo com a minha forma de pensar, com o meu modo de agir, com o meu modo de entender as coisas. Eu não conheço a história da pessoa, nem sei da existência daquela pessoa. Eu simplesmente vi aquela pessoa porque falaram alguma coisa, porque eu imaginei e eu já começo a emitir julgamentos sobre ela, sobre situações que eu não tenho aprofundamento. O que cabe a nós,
qual é a condição moral que nós temos de ficar condenando e julgando as pessoas? Se Deus não faz isso, o único julgamento que nós somos sujeito é o da nossa consciência. Quando nós desencarnamos, aí sim, você será julgado por você mesmo. Então, esse evangelho é para buscar que cada um de nós começamos a nos refletir para combater essas más tendências, esse homem velho que pede pela justiça, que ele acha que tem direito, né? É uma justiça que ele acha que tem direito, que vem das nossas entranhas, lá das leis judaicas, de achar que é dente por dente. Eu fui prejudicado, eu quero prejudicar. Os meus direitos foram infringidos, eu tenho que cobrar. João, né, já nos dizia há muito tempo, quando antes de Jesus ele já falava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mudai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. Vou repetir: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mudai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. E Jesus, com a sua vida, veio exemplificar, através do amor, que devemos mudar. O que mais é necessário acontecer em nossas vidas para mostrar que nós devemos mudar? Que nós estamos aqui para reparar erros, que nós não somos vítimas. Nós estamos aqui para aprender, nós não podemos nos isolar. Eu vou me isolar numa ilha deserta porque eu não quero conviver com outras pessoas, não quero ser agredido, não quero ser ofendido. Mas, gente, essa não é a solução. Não é fugindo dos problemas. Primeiro que nós viemos aqui para não fazer o mal e para fazer o bem. Quando nós viemos aqui, nos isolamos e deixamos de fazer o mal, nós também deixamos de fazer o bem, ou seja, estamos errando igualmente. Então não vai ser isolar em um lugar de uma ilha deserta ou isolar dentro de uma cápsula, fechar dentro de você mesmo, cortar seu relacionamento com as pessoas que te circulam como forma de proteção, que você está fazendo bem, pelo contrário, você está fazendo mal. É a convivência com os outros que nos ensina, é conviver com a diferença, é respeitar a diferença do outro, é amar a diferença do outro, é amar a aceitação do outro, os desejos do outro, é que você vai crescer. Mas sempre não significa ser conivente com o erro dos outros, é respeitar. E mostra através da sua mudança, da sua compreensão e das suas atitudes o caminho que aquele outro deve espelhar em você, como Jesus mostrou para nós. Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Porque foi através dos exemplos dele que ele deixou esse legado. Ele não só falou, ele exemplificou. Então, dentro daquilo que você é capaz de transformar, dentro daquilo que você é capaz de aceitar, busque a melhora para que você possa ser exemplo para aquele que você acha que está te ofendendo. Mas não julgar, não condenar, não isolar-se do mundo. Sabemos que essa mudança é muito difícil. Não é fácil. Às vezes as pessoas falam, você fala tudo que... Você faz tudo que... Não, eu não faço tudo. Mas hoje eu não tenho mais como negar de que quando chegam as necessidades de mudança, eu tenho que fazer esforços. E às vezes eu me pego falando, meu Deus, o que mais que eu tenho que esforçar? Onde mais eu tenho que mudar? Mas é necessário. Não é fácil, é difícil, mas é individual. Não existe fórmula mágica, cada um trabalha dentro de si, combatendo aquele egoísmo antigo, aquele homem velho que está arraigado nas nossas raízes, no nosso ser, né? Então, é difícil mudar, mas é necessário combater aquele que
nós elegemos como os nossos algozes, que foi responsável pela nossa infelicidade. Mas será que nós vamos continuar agindo da mesma forma? Simplesmente é mais fácil ficar condenando dia a dia, jogando na cara da pessoa, avisando para os outros, eu, coitadinho, eu fui vítima, eu não acredito mais nessa pessoa, porque essa pessoa é terrível. Mas espera aí, essa pessoa tem uma vida, essa pessoa tem uma história, e você tem uma vida, e você tem uma história, e até quando isso vai ser jogado na cara? Por que você não muda para compreender, conhecer a história dessa outra pessoa? Às vezes aquilo que você está julgando é tão diferente daquilo que você imagina ser. Sabe? Acordamos julgando pessoas, situações, mas em momento algum gastamos essa energia para voltar para nós, para nos transformar. Pois ao nos transformarmos, a nossa compreensão muda. E com isso, a forma que enxergamos determinadas pessoas ou determinadas problemas passam a ser outra. E aquilo que julgávamos errado, aquilo que causava em nós a ferida, a dor, deixa de ter a devida importância que estamos dando até então. E com a saída desse peso, nós nos tornamos mais leves. E passamos então a compreender que aquelas situações, as pessoas, de certa forma, contribuíram para que pudéssemos crescer moralmente e espiritualmente, através da amplitude do nosso campo de visão. Sabe, é natural, quem olha os nossos filhos, aqueles pequenininhos, gostam lá de Peppa Pig, gostam de Tubarão Shark, filho, não esqueci agora o nome, tudo. Vai crescendo, vai gostando de super-heróis. Eu lembro da minha filha que gostava do KLB. Hoje, se eu falo, você gostava do KLB, ela corre de medo de vergonha e fala, não é verdade, pai. Pois é. E nós vamos mudando os valores e vamos olhando para trás que, nossa, eu acreditei naquilo, eu lutei por aquilo, eu condenei aquilo e hoje eu compreendo aquilo. E como é tudo relativo, então esse apego, esse julgamento, essas condenações, esse egoísmo exagerado de achar que está sendo machucado, que está sendo ferido, amanhã você vai mudar de ideia. Aí você vai perceber que durante anos, meses, dias, conviveu com um peso extra. Em alguns casos, geram doenças, geram depressões. E depois, lá na frente, você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E isso eu não vou nem contar, nem vou me aprofundar no campo de energia negativa que você transfere para as outras pessoas. Né? Quanta carga energética negativa acaba jogando em outras pessoas. Temos que compreender que essa lei de Moisés, de olho por olho, dente por dente, que nós somos crescidos ligados a ela, não existe. Ela precisa de mudança, ainda que seja difícil. E nós não conseguimos, então, transferir disso para a luz do para a lei do amor diretamente, porque não sai de uma lei de justiça e entra numa lei do amor. Então, daí a necessidade da transformação que vem atrás de nós pelas ferramentas que o Espiritismo nos traz da reencarnação. Né? E Jesus, né, maravilhoso como sempre, falou para nós no sermão, né, da montanha, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quando ele quis dizer para nós, pobres de espíritos, porque ele sabia que nós só conseguiríamos mudar quando eu mudar. Como assim, quando eu mudar? Porque eu quero que, quando eu acredito que estou certo, eu não quero mudar. E quando eu acho que eu estou sendo ofendido, quando eu acho que eu estou sendo agredido, quando eu acho que os meus direitos estão sendo contrariados, eu não quero mudar, eu estou certo. Né? Então, eu acredito que todos que estão à minha volta têm que mudar para me agradar. Eu peço que Deus alivie meu fardo para que eu seja mais feliz. Então eu continuo sendo aquele homem velho. Agora, quando eu sou humilde de saber eu não estou certo, isso que eu estou fazendo não está certo. Eu não tenho que mudar a outra pessoa.
Eu não tenho que julgar a outra pessoa. Eu não tenho que condenar a outra pessoa. Eu tenho que mudar eu, dar o primeiro passo para implementar mudanças. Né? Eu tenho que deixar de ter razão em tudo. Às vezes ficamos, porque eu tinha razão, e aquela razão, porque eu tenho razão, porque eu tenho razão, afasta um amigo, porque eu tenho razão, afasta a mulher, afasta o marido, porque eu tenho razão, afasta o filho, porque eu tenho razão, brigo com o chefe, e vou criando inimizade, vou guardando mágoa, porque eu tenho razão, carregando revoltas, incompreensões, julgamos, condenando sobre a nossa ótica, sofremos por várias datas, vários anos, e no futuro, após sofrimentos infundáveis, nós mudamos a compreensão e ver que nada daquilo que criamos era realidade, era apenas um ponto de vista, e nisso criou-se uma lacuna muito grande entre o eu ser verdadeiro e espiritual e esse eu egoisticamente criado dentro de nós. E aí nós arrependemos por ter agido tão egoisticamente nesses nossos relacionamentos, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja amoroso, quer seja financeiramente, quer seja espiritualmente. E depois de passar por todos esses infortúnios, aí nós acordamos. E aí nós temos a humildade de compreender que essas dificuldades que estávamos atravessando era minha mesma, foi devido à minha falta de compreensão, é que cada um viverá as suas experiências e não cabe a nós julgar ou transferir a ele responsabilidade de nos fazermos felizes ou de atender às nossas necessidades. E com isso nós caminhamos mais livres, sem o peso do rancor, da amargura, sem o peso do julgamento. Por isso nós devemos amar o imperfeito, compreender cada um, aceitar cada um como ele é. A eles cabe ser como são, a nós cabe cada dia nos tornarmos melhores. Mães, amam seus filhos imperfeitos, vamos nos presídios, pode ser o maior bandido, o maior assassino, o maior viciado, as mães estão lá amando, aceitando como eles são, com todos os defeitos. Não significa que as mães são usuárias de droga, não significa que as mães são assassinas, não significa nada disso. Significa que ela ama seus filhos com a mesma imperfeição que eles têm. E esse exemplo de mãe vem diretamente ao nosso encontro. Amar os outros como eles são, respeitar a condição e, através do nosso amor e do nosso exemplo, contagiar eles. Devemos fazer nossas orações diárias para eles, para que eles possam ser iluminados, para que eles possam compreender. Porque nós também somos imperfeitos, nós também cometemos erros, por isso que nós não podemos julgar. E todas as noites, quando nós oramos, Pai, perdoa as nossas ofensas, pedimos perdão às nossas ofensas ao Pai, mas nunca nos dedicamos tempo a perdoar as ofensas que chegam até nós. O apóstolo Paulo, ele diz numa passagem que por 3 vezes sonhei pedindo ao Senhor que retire de mim o espinho que traga na carne. Ele tinha alguma coisa que ninguém soube explicar ao certo, mas alguma coisa que machucava. Alguns falavam que era a morte de Estevão, mas nunca ficou bem claro qual era esse espinho que ele tinha no seu cerne, que machucava, algo que incomodava. E nas 3 vezes que ele pediu para o Senhor, retire esse espinho que eu trago na carne, as 3 vezes o Senhor apareceu no sonho e falou, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, as 3 vezes ele voltou e falou a mesma coisa, Paulo, a minha graça te basta.
Ou seja, a presença na sua vida é suficiente, a presença de Jesus na sua vida é suficiente para que você consiga caminhar com as culpas que você tem, mas com o lenitivo, com a paz de saber que você está sendo amparado por Jesus. Que a misericórdia derramada em sua vida é suficiente para que você consiga caminhar mesmo com os erros que você cometeu. E aí Paulo, complementando a fala, foi aí que eu descobri que eu sou fraco. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Pois quando eu sou fraco, eu sou pobre de espírito. Eu aceito os meus erros e busco ajuda. E para mudar, e quando você muda, aí você encontra a sua força para mudar o que é necessário em você. Agora, ao contrário, quando você é forte, que não aceita a mudança, aí não. Então é na fraqueza, na humildade, é que você vai encontrar a força necessária para implementar a mudança, quando você vai encontrar as forças para diminuir a agressividade, para baixar seu tom, para tirar o seu furor, para tirar sua ira, para deixar de julgar, de condenar, de cobrar, de se fazer de vítima. Então, a fragilidade é para ser forte, porque quando você é frágil, que descobre que a maior força vem da sua fraqueza, é que você percebe a necessidade de mudar. Por isso, o primeiro chamamento foi Moisés, dente por dente, olho por olho. Jesus, pelo amor. Essa passagem de um direto para o outro não deu muito certo. Vem o Espiritismo propondo a nossa transformação moral para que saímos do dente por dente para chegar no amor, através das ferramentas da reencarnação e outras mais que facilita a nossa compreensão dos atos e das consequências boas que teremos em decorrência das boas atitudes. E isso vai nos acompanhar para sempre. Por isso, eu convido a cada um de vocês a combater esse homem velho, a trazer dentro de cada um, buscar, através da humildade, a necessidade da sua transformação, a compreender aqueles que hoje você condena, que você julga, jamais ser conivente com o erro, mas respeitar a posição, acreditar que eles não têm a capacidade de te fazer infeliz. É você que é infeliz por não compreendê-los. É você que deve mudar. Eu sei que é difícil, as pessoas falam, mas como eu tenho que mudar se é a pessoa que está errada, se é ela que me magoa? Grandes líderes, grandes mártires já nos provaram que quando há o amor, quando há o perdão da parte deles, eles não sentem que foram magoados. Às vezes as pessoas, né, com o exemplo de Buda, por que eu não perdoo, mas você não vai perdoar por quê? Porque eu não me senti ofendido. Quando nós estamos em paz conosco, nós não se sentimos ofendidos. Se você está bem hoje, está feliz, sai no trânsito e alguém passa perto de você, buzina, xinga, você fala, passa meu amigo, vai embora, estou em paz, estou tranquilo. Né? Não está nem aí, mas se você sai nervoso na rua, alguém buzina atrás de você, você já descarrega uma carga de impropérios, de xingamentos, ou seja, você nivela ao nível da pessoa, que te agrediu. Então, a situação é a mesma. Numa situação você estava bem, pediu para passar. Numa você estava nervoso, não aceitou, revidou. O que houve de diferente? Você, que a diferença está em você, não na situação. Quando Jesus fala para a gente darmos a cara ao outro lado, não significa que nós temos a oferecer o nosso rosto para que levamos um outro tapa. É para nós não agirmos da mesma forma que o outro nos agiu. Se aquele que eu sinto ofendido me agrediu verbalmente, fisicamente, intelectualmente, financeiramente, e se eu trato ele da mesma forma, eu me torno igual. Qual é a diferença minha para ele se eu estou revidando a altura?
quando eu ofereço a outra cara, eu não vou revidá-lo. Essa é a oferecer o outro lado. Quando eu não revido, eu trato ele diferente. Essa é a grande verdade. E a nossa humildade é não tratarmos as pessoas conforme elas nos tratam, conforme elas nos agridem. Aí eu deixo de ter mágoas, eu deixo de ter essa ligação negativa com essas pessoas e elas deixam de me magoar, de me influenciar. Muitas pessoas têm medo de perdoar por achar que o perdão vai livrar o outro dos erros que ele cometeu. Jamais isso vai acontecer. Quem comete erros terá que pagar seus erros. Mas quando eu perdoo esse alguém, eu me liberto dele, eu deixo de ser prisioneiro dele. Não só dele, eu corto esse vínculo de receber energias negativas, como eu corto esse vínculo que eu tenho com essa pessoa. Ele vai reparar o erro em outras situações, virá em reencarnações por natureza de prova para viver aquela situação, mas eu me liberto. Então não haja como aqueles que te ofendeu pela lei da justiça do olho por olho, dente por dente. Esse é o homem velho que nós estamos combatendo nesse evangelho. Por isso que nós temos que buscar essa mudança. Eu não consigo fazer isso sozinho. Sim, natural, é difícil mesmo. Busque ajuda com psicólogo, com os profissionais. Busque nas leituras edificantes. Busque nas suas orações. Busque nos evangelhos. Os pensamentos chegam até nós, nós não temos como combater esses pensamentos que chegam negativos, mas nós podemos não alimentá-los. Olha, vem um pensamento negativo de crítica, de julgamento, busca uma leitura edificante, busca uma música harmônica, busca uma conversa edificante, vai fazer um evangelho. Eu não vou fazer o evangelho, não vou revidar esse pensamento. Esse pensamento chega na minha cabeça, eu não quero esse pensamento. Deixa eu ler uma mensagem edificante. Pega um livro de mensagens, vai ler. Coloca uma música que te traz harmonia. Toma aquela água fluidificada, mas não revida, nem mentalmente aquilo, não alimenta aquilo. E aos poucos você vai combatendo esse inimigo que cresce dentro de você, e quando você percebe, um belo dia você acorda e nem lembra mais daquela situação. Você venceu, e venceu pelo lado certo. Então convido a cada um de vocês, vamos combater esse homem velho da lei de justiça de Moisés, do dente por dente, do olho por olho. Vamos intermediar para a lei do amor através da nossa transformação íntima. Nenhuma mudança é fácil, mas tem que ter determinação, tem que ter força de vontade, tem que querer mudar. Não espere a mudança do outro, faça a sua mudança. Você é responsável por você. A sua mente julgará única e exclusivamente os seus erros. Quando nós chegamos no plano espiritual, não há ninguém que chegue e fale: olha Maria, olha João, você fez isso de errado. Não, a sua mente te julga. Eu sabia que isso estava errado e continuei agindo errado. Eu não gastei esforços para mudar isso. Eu não gastei energias para mudar. Pelo contrário, eu gastei energias para continuar vivendo esse amargor e essa amargura. Os tempos são outros. A mudança está batendo às nossas portas. Vamos agir, meus irmãos. Fala-se tanto em amor, tanto em mensagens edificantes, que isso saia do papel, que isso realmente saia do papel, que isso saia do WhatsApp, que isso saia do Facebook e que isso entre dentro de você, dentro do seu ser na vivência diária.
Comece a implementar isso na sua vida, um passo de cada vez, metas pequenas, mas firmes. Não fuja dessas metas pequenas. Vamos encerrar então o nosso evangelho de hoje, esperando de alguma forma que eu consiga ter passado algo de interessante para que vocês analisem, reflitam e pensem se isso de alguma forma possa ajudar a cada um de vocês. Mestre amado Jesus, estamos nos preparando para o nosso encerramento de hoje, pedindo que coloque as mãos sobre as águas que foram postas para esse Evangelho e que tire da força da natureza os elementos necessários, das raízes das plantas medicinais, da força dos minerais, tudo aquilo que nós necessitamos e que coloque isso nessas águas, porque quando tomarmos essas águas sentiremos o equilíbrio. Nosso corpo é formado por 70% de água. Então essa água vai revigorar a nossa energia, que ela seja benta pelo seu amor, para que possamos receber o seu alimento através da água. Pedimos ainda, Pai, que olhe pelo planeta Terra, que olhe por todos os governantes do planeta, para que eles tenham mais discernimento na utilização do dinheiro público, que esse discernimento se reverta em benefício ao transporte, à saúde, à segurança, à educação, que nós também possamos fazer respeito a esse dinheiro na boa utilização de tudo aquilo que nos chega. Que olhe pelos jovens que estão desesperados, vivendo no mundo do vício, que essas mães clamam pela sua ajuda, que essa oração possa se juntar à oração de cada uma dessas mães, tocando o coração desses jovens. Igualmente que essa luz possa chegar ao coração daqueles irmãos desencarnados, que mesmo após a perca do corpo físico, ainda sente a necessidade do vício, que vivem nesses ambientes tão insalubres de dores e de angústia e de desespero. Que essa oração possa envolver e levar um pouco de luz, um pouco de paz e de harmonia e de consciência nesses corações sofridos. Que essa oração possa chegar até o coração daqueles que pensam em praticar o suicídio, fugindo do problema. Mal sabe ele que o problema vai ampliar e que a perca do corpo físico não fará com que os seus problemas que vivencia soma, pelo contrário. E para aqueles que já conseguiram esse nefasto intento, que eles possam receber esse conforto para amenizar as dores cruéis que estão passando. Para as mães que cometem aborto, para todos os profissionais que de alguma forma contribuem para esse tipo de serviço, para aqueles espíritos que foram abortados. Oh, Mestre querido, quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza, a necessidade de vir para o plano reencarnatório para reparar erros, para aprender, cortada de uma forma tão trágica. Traga luz e conforto a esses irmãos que clamam por justiça. Traga luz e conforto às crianças que estão nos leitos de hospitais, a todos os doentes com câncer, com problemas de rins, com todos os tipos de doença. Peça para a equipe do Dr. Bezerra visitar esses lares, visitar os hospitais, cuida dos familiares também. Peça para os nossos entes queridos, que todos estão necessitados, famílias em conflitos, em desajustes, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãos, maridos com esposas. Vamos harmonizar nossos lares. Peço também que harmonize o lado financeiro das famílias, para que eles possam ter mais dignidade para sustentar seus filhos.
Olhe para as pessoas que estão com depressão, com síndrome do pânico e com outras doenças de fundo emocionais. Equilibre para que as fibromialgia, lúpus seja mais controlado e que não provoquem tantas dores. Ó Pai, estamos necessitando tanto do seu amparo, tanto da sua luz. Que legiões de benfeitores possam voar a cada lar, a cada coração, a cada um que será tocado por essa oração, e que tudo se converta em luz, em amor, em esperança, a esperança que teremos que todas as dificuldades haverá de passar, e que mesmo que permaneça, a compreensão possa chegar até os nossos corações, facilitando então a convivência com os nossos entes queridos, com essas dificuldades, com essas doenças, que tudo se torne mais harmônico e que possamos compreender realmente a necessidade da nossa transformação íntima. Respirem fundo, busquem em seus corações as energias e o amor necessário para que possamos nos unir em oração, na oração de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.